nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 3. Livro de Lucas, capítulo de número 3. Nós estamos estudando sobre o óleo, nós estamos estudando sobre a unção. Essa já é a terceira semana. Na primeira semana, né, irmãos, eu falei sobre o óleo, eu falei sobre a unção, eu combati, né, irmãos, na palavra de Deus, mostrando na Bíblia. Tem igrejas que falam, vocês usam o óleo, mas não pode usar o óleo, né? Aí eu mostrei para os irmãos base bíblica, né? Trouxe ali o entendimento. Quem lembra? Você lembra? Glória a Deus. E semana passada nós vimos lá, né, sobre o Monte das Oliveiras, o quanto Jesus ele foi pressionado, né, como uma azeitona. E o que saía dele? Saía óleo, né, irmão? Saía óleo, saía poder. Jesus foi moído e de Jesus veio o quê? Veio salvação, veio cura, veio perdão, veio graça, veio bondade, né, irmãos? E hoje nós estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus, amém? E nós vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre a unção, só lembrando, né, irmãos, unção, ela simboliza autoridade, poder e sabedoria. Aí eu falava autoridade para realizar tarefas específicas. Vamos ver aqui, irmãos, em Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18, diz assim, Lucas 4, 18 diz: o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus é sobre mim. Quem está lendo, irmãos, essa referência bíblica que está em Isaías 61 é Jesus. Então Jesus ele está lendo Isaías 61 e ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, está sobre mim, pois que me ungiu. Para que Jesus foi ungido? Ele foi ungido com um propósito, amém? Quem quer a unção de Deus? Irmã Dani, eu quero a unção de Deus sobre a minha vida. Irmãos, a unção, ela é representada pelo óleo. Irmã Dani, eu preciso ter essa unção, irmã, eu preciso ter esse óleo fresco sobre a minha vida? Precisa. Irmãos, quando nós não temos a unção de Deus, nós somos igual aquela engrenagem, sabe, enferrujada, aquela engrenagem de máquina, sabe, que não flui, não anda, não deslancha. A gente faz peso, a gente faz força, a gente se esforça e o quê? E as coisas não vão para frente. E quando vai para frente, é muito pouquinho, né? É milímetro, a gente faz muito esforço, a gente cansa muito e a gente não vê o que, irmãos? Resultado. Agora, quando nós buscamos o Espírito de Deus, quando nós buscamos a unção de Deus, quando nós buscamos o poder, a direção, a graça, a presença de Deus em nós, as coisas elas acontecem. As coisas, irmãos, ela deslancha. Então nós precisamos dessa unção de Deus. Jesus, ele entendeu que estando aqui como homem, ele precisava do Espírito de Deus, ele precisava da unção de Deus, porque essa unção o capacitaria para a missão de Deus. Nós temos, irmãos, uma missão de Deus aqui na terra. Você tem uma missão de ser uma abençoadora na tua casa, na tua família, amém? Você tem uma missão de ser sal, de ser luz, de ser a diferença aonde você vai. E para que essa missão aconteça, você precisa da unção de Deus.
Você precisa do Espírito de Deus, irmãos, te abençoando, te dirigindo em todas as coisas. Então, para que eu quero unção? Porque eu quero a capacidade, porque eu quero a força, porque eu quero que deslanche, que aconteça, não do meu jeito, da minha maneira, mas pelo Espírito de Deus, na vontade de Deus. Amém? Então diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então Jesus dizia, através do Espírito eu tenho o poder, através do Espírito eu tenho a capacidade. Qual é a primeira capacidade que vem do Espírito, irmãos? Evangelizar. Irmã Dani, o que é evangelizar? É sair na rua e entregar um panfletinho, é sair na rua e ir com os horários de culto e convidar as pessoas na igreja. Irmãos, é muito mais do que isso. Evangelizar é falar do evangelho. Irmã Dani, o que a palavra evangelho significa? A palavra evangelho, irmãos, significa boa notícia. O homem está desesperado por boas notícias. O homem, irmãos, está faminto de boas notícias. A palavra de Deus nos fala em Isaías que haveria um tempo em que as pessoas teriam fome e elas correriam de uma parte, de uma banda, de um lado para o outro, desesperada de fome, buscando o alimento. E nós estamos vivendo esse momento, aonde as pessoas estão famintas, não de entretenimento, amém? Famintas não de conhecimento intelectual, faminta não ali de prazeres e alegrias momentâneas, mas as pessoas estão o quê? Famintas do evangelho, da boa notícia, da palavra de Deus, amém? E Jesus, ele disse, eu fui ungido pelo Pai. Eu fui enviado pelo Pai com a missão de evangelizar. E Jesus foi incansável na sua missão. Foi ou não foi? Se a gente for ler o Evangelho de Marcos, Marcos apresenta Jesus como o boi. Irmã Dani, como assim como o boi? Como um servo incansável. Se você vai ler, irmãos, direto numa corrida, o Evangelho de Marcos, você vê que Jesus, ele vai de uma cidade para outra, ele sai de um milagre para outro, é uma correria, é uma coisa atrás da outra, está revelando Jesus como o servo incansável de Deus. Se a gente for analisar aquele episódio que Jesus se encontra com a mulher samaritana, Jesus aparentemente para à beira do poço para descansar, para tomar um fôlego, e os seus discípulos continuam avançando. Mas enquanto Jesus está com sede, enquanto Jesus está cansado, ele se encontra com uma mulher e ele diz, mulher, eu não tenho tempo para ti. É isso? Mulher, eu estou esgotado, eu não tenho força, eu não tenho ânimo para te dar atenção. É isso, irmãos? Não. Uma das pregações mais longas que Jesus faz. A Bíblia relata, irmãos, aquele sermão, aquele encontro, aquela pregação como um episódio dos mais longos. É o momento que Jesus mais tira atenção para uma pessoa. E é um momento que ele está cansado, e é um momento que ele está com fome, mas ele para trazer uma boa notícia para aquela mulher, que estava frustrada com a sua vida sentimental destruída, que não conseguia ser feliz, se realizar em nenhum relacionamento.
Mas Jesus para transformar a vida daquela mulher. Quando os discípulos voltam com o alimento, Jesus fala que está saciado. Porque o alimento dele é fazer a vontade de Deus. Porque o alimento dele, irmãos, é se doar em prol do reino de Deus. Amém? E aí nós temos que aprender com Jesus. Porque dentro da nossa casa tem pessoas famintas. Amém? E nós temos que falar, irmãos, do evangelho. Não é falar de costumes de igreja. Não é falar do diabo. Amém? Porque às vezes o familiar, tudo que o familiar faz, a pessoa não prega Jesus. A pessoa não prega a boa notícia. Ah, isso é do diabo. Ah, isso não é de Deus. E desse jeito a pessoa vai querer vir para Jesus, irmãos. A gente tem que mostrar o como Jesus é maravilhoso. A gente tem que mostrar que na presença de Jesus há lugar para todo mundo. Não que Jesus vai aceitar, mas que Jesus vai receber. E se a pessoa abrir o coração, Jesus vai transformar. Amém? Então Jesus se dedicava à evangelização. Jesus se dedicava ao que, irmãos? Ao evangelho. O que é o evangelho? A boa notícia. Mas não é uma boa notícia, irmãos, qualquer, né? Como só, hoje eu acordei bem, e amanhã eu vou acordar bem de novo? Você está entendendo? Essa boa notícia não é como uma palestra motivacional, mas no evangelho, na mensagem pura e verdadeira da palavra das escrituras. Deixa marcado aqui, irmãos. Vamos para Romanos. Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1. O que nos diferencia de outras religiões? Religiões que até mesmo usam a Bíblia, mas usam a Bíblia como um livro de regras. Religiões que muitas vezes usam a Bíblia sem conhecer Deus, sem viver Deus, sem ter milagres, sem ter transformação de vida. Adianta, irmãos? Não adianta. Mas olha o que diz aqui, Romanos capítulo 1. Por que eu devo ouvir o evangelho? Por que eu devo me dedicar conhecendo a palavra de Deus? Por que eu devo estudar as escrituras? Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. O que Cristo, o que o nome Cristo significa? A irmã Dani já dizia, o pastor Moisés ensina aqui na igreja, Cristo não é sobrenome. Cristo significa o ungido de Deus. Nós estamos vendo sobre nós recebermos a unção. A unção está onde, irmã Dani? No evangelho, na palavra. Amém? Uma pessoa ungida é uma pessoa cheia, irmãos, da palavra de Deus. Sabe como? Compra uma esponja nova. Aquela esponja, ela vem dura. Veio ou não veio? Irmã Dani, quando eu compro esponja, eu não gosto de lavar as primeiras louças. Ela é dura, irmã Dani. Mas tem que trocar, não dá para usar esponja velha, né, irmãos? Mas quando você pega aquela esponja, você coloca ela na água. O que aquela esponja faz? Ela suga, ela absorve a água, né? E se a gente botar o dedo assim, a gente pressionar, se a gente apertar aquela esponja, o que vai sair, irmãos? Vai sair água. Assim,
como uma esponja, nós devemos nos encher da palavra de Deus. Amém? Para quê? Para a hora do aperto. Vai ter aperto, vai ou não vai? Eu preguei, né, irmãos, na quarta-feira. Nós vamos passar por prova. E na prova, o que vai sair de nós? Palavra negativa, pessimista, murmuração. Tem gente aí, misericórdia, que sai até palavrão. E aí, que vergonha isso é para o evangelho, que vergonha isso é para Jesus. Então nós temos que nos encher do quê? Do evangelho, nos encher de Deus, nos encher da palavra de Deus. Jesus na tentação, ele era pressionado, saía a palavra. Era ou não era? Quando os fariseus pressionavam, saía a palavra. Na crucificação, irmãos, momento de maior pressão sobre a vida de Jesus. Todas as vezes que Jesus abriu a boca para abençoar. Jesus abriu a boca para orar, para falar com Deus. Sim ou não? Cheio da presença de Deus. Então nós precisamos nos encher da palavra. Amém? Como está escrito também em Romanos, a palavra está junto de ti, na tua boca. Irmã Dani, eu não consigo gravar a palavra, irmã Dani, eu não consigo memorizar, eu não consigo fixar para estar na boca. Diz lá, né? A palavra estará junto de ti, na tua boca e no teu coração. Irmãos, a irmã Dani não é boa de memória. Eu brinco que eu sou tão ruim de memória que eu não consigo guardar nem mágoa. Verdade. Se eu durmo aborrecida, eu acordo e já nem lembro mais que eu estava aborrecida. Já aconteceu do pastor falar comigo e eu olhar para ele e dizer assim, eu sei que eu estava brava contigo, mas não sei por que era. Verdade, irmãos. Eu brinco que eu sou tão ruim de memória que eu não consigo nem guardar mágoa. E eu lembro, irmãos, que no começo eu falava para o pastor, eu não consigo lembrar onde está escrito. Eu não consigo lembrar da Bíblia. Eu chorava, irmãos. Porque o pastor, eu brinco, ele sempre foi uma Bíblia ambulante, né? Ele tem a memória boa. E ele falava assim, Dani, não é por causa da cabeça. Não é por causa da memória. Se fosse por causa da memória, Deus estaria dando um privilégio para alguns. E outros seriam o quê? Injustiçados de uma certa maneira. E ele falava, não é guardar na memória, é guardar no coração. E aí, irmãos, já há um tempo que eu sou convertida, né? 19 anos já. Tem palavras que eu consigo lembrar, sabe? Mas o quê? É leitura, é ficar meditando, é pregar. Então a gente vai guardando, amém? Mas tem que ter uma dedicação, tem que ter um esforço. Nós temos que amar a palavra de Deus, amém? Ai, irmã Dani, mas a senhora prega, mas não é para quem prega, é para todo filho de Deus, amém? E por que nós temos que nos dedicar? Olha só o que o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque o evangelho, irmãos, é o quê? É o poder de Deus. É o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. A Bíblia, a pregação, irmãos, não é uma palestra. Às vezes a pessoa não conhece, ela vem na igreja e ela diz assim, ai, achei tão bonita a palestra que tu deu lá em cima do palco. Não é palco e não é palestra. É altar e é pregação. Irmãos, se eu falar de mim mesmo, a palavra não faz nem cosquinha. Agora, se eu falar a palavra de Deus, irmãos, junto com a palavra está o poder.
Você está ouvindo a palavra de Deus, está escrito, a palavra de Deus é espírito e é vida. Enquanto você ouve a palavra, irmãos, o Espírito de Deus está operando em você. Amém? Já aconteceu de você ser curado na hora da palavra? Já aconteceu? Já aconteceu de você estar triste na hora da palavra, aquela tristeza sair, sem nem ter resolvido o problema, e você ter uma paz, uma alegria no teu coração? Com quem já aconteceu? Às vezes a pessoa chega lá na porta e fala assim, eu preciso conversar com o pastor hoje. E eu falo, tá ok, depois da reunião o pastor atende, antes da reunião o pastor não atende. Porque geralmente quando a gente atende antes do culto, a gente fala assim, eu vou pregar isso hoje. Eu vou pregar isso hoje. Depois, irmãos, a gente sobe em cima do altar, a gente fica engessado. Porque às vezes Deus quer nos dar um exemplo, a gente não pode usar aquele exemplo, porque senão a pessoa vai achar que é indireto, porque conversou com o pregador antes do culto. Você entende? E às vezes, irmãos, a pessoa chega e fala assim, eu quero conversar depois da reunião. Tá bom, depois da reunião eu converso. Já aconteceu mais de uma vez, irmãos, da pessoa chegar e falar assim, não precisa mais. Deus falou comigo, eu já sei o que vou fazer. Deus já falou comigo na palavra. Com quem já aconteceu? Irmã, eu cheguei pronta para pedir um atendimento, uma oração, uma palavra. Participei do culto, nem precisou. Irmãos, o evangelho é o poder de Deus. Por isso que Jesus se dedicava, irmãos, em ensinar, em pregar. Porque ele trazia o poder de Deus em operação na vida do necessitado. Aí diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para mudança, para cura, para restauração, mas principalmente o que, irmãos? Para a salvação. Salvação de todos. Não, salvação do que crê. Irmãos, Deus faz a palavra chegar até nós. Deus faz. É um louvor, é uma pregação na televisão, é num culto, é você lá abrindo a sua Bíblia, abrindo as redes sociais muitas vezes. Eu já recebi até mensagem de texto com versículo. Você sabe que meu avô se converteu assistindo televisão de madrugada, com o olho lá arregalado, porque minha avó queria matar ele. Estava armada por causa de traição. E ele, para não dormir, acordado com o olho arregalado, trocando de canal, encontrou o canal da igreja. Começou a buscar, se converteu. Então Deus faz a palavra chegar até nós. Amém? E qual é o nosso papel? Deus fez a palavra chegar. Qual é o nosso papel? Crer. Crer. Quando chega a mensagem de cura, creia na cura e não na doença. Creia na cura e não no sintoma. Creia em Deus e não no problema. Lute contra as circunstâncias. Creia na palavra de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, o povo de Deus, o povo escolhido, mas também do grego. Hoje todos nós precisamos crer, irmãos, no quê? Na palavra de Deus. Amém? Amém. Aí, olha só, eu lembrei, não vou abrir, volta lá para Lucas, enquanto a irmã Dani vai falando. Eu lembrei sobre o evangelizar, que Jesus ficou ali em Israel, né, irmãos? Pregando. Mas ele queria alcançar até os confins da terra. Não era a missão dos discípulos? Depois até os confins da terra. E sobre essa evangelização, espalhar a boa notícia, eu lembrei, não vou pregar, mas você pode anotar lá de Marcos 7, sobre aquela mulher Cirofenícia, né?
ela não era, irmãos, de Israel. Ela não era do povo de Deus. Ela atravessou a fronteira para encontrar com Jesus. Ela deixou a filha dela miseravelmente perturbada, endemoniada. Olha só a confiança daquela mulher. Ela chegou até Jesus, aparentemente parece que ela foi rejeitada. Jesus falou, não é certo eu pegar o pão dos filhos, eu dar aos cachorrinhos. E aquela mulher falou, é verdade. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Como se ela dissesse, Senhor, só uma migalha já resolveria o meu problema. Jesus fica admirado com a fé daquela mulher. Que a nossa fé possa admirar, possa causar admiração ao Senhor. Ele pergunta, né? Quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Não deixa a chama da fé, irmãos, apagar no teu coração. Às vezes, irmãos, a palavra de Deus vem ao nosso coração e nós estamos tão desesperados de fome que nós recebemos aquela palavra como crianças. E nós acreditamos, e nós confiamos, e nós vivemos experiências com Deus. É lindo, né? Mas com o passar dos anos, a nossa fé não pode esfriar. Com o passar dos anos, nós não podemos deixar a nossa fé minguar e a incredulidade crescer. Não podemos ficar soberbo, irmãos. Às vezes nós atendemos pessoas de anos na igreja. E a gente vai dar a palavra e a pessoa diz, não, mas essa palavra eu já conheço. Ei, mas Deus está colocando no meu coração para te falar essa palavra. E junto com essa palavra tem o que, irmãos? O poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Eu estou te falando não a minha palavra, mas eu estou te falando a palavra de Deus. O que nós temos que fazer? Crer. Aquela mulher creu, Jesus se agradou da fé dela. E aquela mulher teve a sua filha abençoada. Amém? Amém. Volta lá, Marcos 4. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar, levar a boa notícia aos pobres. Os pobres, irmãos, não é os pobres com falta de dinheiro. Amém? Os pobres aqui não são os pobres com falta de dinheiro. Pode ser também. Porque nós lemos na Bíblia que Deus cuida das viúvas e dos pobres. Num mundo interesseiro, que eu ajudo esperando ser ajudado, que eu dou esperando receber em troca, e o pobre não tem nada para dar de volta. Deus não abençoa por interesse, porque nós não podemos dar nada que Deus não tenha. Amém? Amém. Não só no sentido natural de pobre, que pode ser, mas aqui pobre, irmãos, é humilde, é manso, é aquele que recebe a palavra, como a irmã Dani disse, como uma criança, que ouve e não duvida, não argumenta, não critica, mas que ouve e crê, apenas crê, porque saiu da boca de Deus. Igual a Abraão. Deus pediu o filho, Abraão ficou discutindo com Deus. Abraão foi e obedeceu porque Abraão acreditou que Deus tinha poder para trazer o Isaac de volta das cinzas. Olha a fé de Abraão. Amém, irmãos? Então, o evangelho é para os mansos, para os humildes, para aqueles que recebem com prontidão. E aí Jesus diz, e enviou-me a curar. A quem, irmãos? Os quebrantados de coração. O que é o coração quebrantado, irmã Dani? É o coração, irmãos, muitas vezes ferido. O
O coração quebrantado, muitas vezes é o coração ferido. Essa palavra quebrantar, irmãos, é igual, não sei se você já viu, irmã Dani, eu sei melhor que a senhora. No interior, assim, sabe quando a terra tá seca e tá dura? E aí é passado o arado. O que o arado faz? O arado, irmãos, ele fere a terra. Com qual propósito? Da terra amolecer e entrar a semente. Amém? Então, aquelas pessoas que estão com o coração muitas vezes ferido, a semente cai e o milagre acontece. E aí eu lembrei, não vou abrir, mas se você quiser ler em casa, de Lucas 7, sobre a viúva de Naim. Você sabe que quando Jesus estava chegando ali na cidade, ele se deparou com um velório, com um cortejo fúnebre. E vinha uma mãe, irmãos, que ela estava carregando seu filho morto. Ela estava acompanhando o corpo do seu filho. Só que aquele filho não era a primeira perda na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela era viúva. Ela já tinha perdido o marido, já tinha passado pela dor da perda, por aquela situação de carregar um morto, de enterrar uma pessoa amada. A irmã Dani diz, ninguém casa para ficar viúvo, né? E aquela mulher enterrou lá o marido e ela estava o quê? Enterrando o filho. Irmãos, eu imagino que essa mulher se agarrou naquele filho com todas as forças. Ela já não tinha mais o marido, eu creio que ela colocou todo o amor, o apego, o carinho dela naquele filho. E aí ela se viu o quê? Sem nada. Sem nada. Sozinha. Vivendo de novo a dor, vivendo de novo o luto, andando de novo por aquele caminho. E qual tinha sido o fim do marido dela? Ele tinha sido enterrado e ali tinha acabado tudo. Ela estava vivendo, entenda isso, ela estava vivendo um ciclo de morte. Um ciclo de morte. Mas quando Jesus, a vida chega, aquele ciclo, irmãos, é interrompido. Que coisa maravilhosa. Aquilo que ela nem imaginava que podia acontecer, que era alguém da morte tornar a vida, Jesus operou na vida daquela mulher. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que quando Jesus avistou aquela mulher, ele teve compaixão. Ele se moveu em compaixão. E ele disse para aquela mulher, mulher, não chora. Por quê, irmãos? Porque Jesus trataria o coração, a fonte da dor daquela mulher. Jesus paralisaria aquele ciclo de morte e da onde não tinha esperança, não tinha vida, ele trouxe vida. Amém? Então, Jesus foi enviado com essa missão de curar os que sofrem do coração, de perdas, que estão vivendo ciclos de dores, muitas vezes até mesmo emocionais. Deixa marcado aqui, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo 19. Misericórdia, né, irmãos? Eu preguei na quarta-feira o Salmo 19. E hoje, estou voltando lá para o Salmo 19. Lembra que a irmã Dani falou que está grudado no coração? Só que eu preguei, né, irmãos, de uma parte para o final. E o versículo que eu vou pregar agora é mais no começo. Salmo 19, versículo de número 7. Diz assim, ó. Salmo 19, versículo 7. Diz assim, ó. A lei do Senhor. O que é a lei, irmã Dani? É a palavra de Deus. Amém?
A palavra de Deus, a boa notícia, o evangelho, é o que, irmãos? É perfeita. Amém? Olha aqui para a irmã Dani. A palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Ela age no corpo. Irmã Dani, meu problema é doença. Quantos casos de cura nós vemos na Bíblia? Como que Jesus curava? Jesus liberava uma palavra e através daquela palavra as pessoas eram curadas. Como diz no Salmo 107, enviou-lhes a sua palavra e os curou e os sarou. Então a palavra é perfeita para agir no natural, irmãos. No corpo, no físico, no visível. Mas a palavra de Deus também é perfeita para agir aonde? No interior. Irmã, meu problema é de alma. Irmã, o meu problema não é natural, meu problema, irmã Dani, é espiritual. Irmãos, a palavra é perfeita para todas as áreas da nossa vida. Por isso que a irmã Dani disse a importância de você dedicar tempo conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus. Porque a palavra é perfeita, irmãos. Para qualquer problema que você enfrentar, a palavra vai te preparar. A palavra vai te capacitar. Lembra que a irmã Dani falou que unção é capacidade? Lembra? Lembra que a irmã Dani falou lá no templo, no tabernáculo, que aqueles que tinham que fazer a obra do tabernáculo, Deus os ungiu com capacidade para fazer aquela obra, reproduzir na terra o que Moisés viu do céu. Então a palavra de Deus, irmãos, ela vai nos capacitar para as batalhas da nossa vida, seja elas qual for. Então diz, a lei do Senhor é perfeita e faz o que, irmãos? Refrigera. Eu fui pesquisar. Refrigera, alivia, revigora. Irmã, minha alma está sem força, minha alma está sem vigor, minha alma está sem esperança. Irmãos, a palavra de Deus traz o vigor para nossa alma, traz a força para o nosso coração. Eu imagino aquela mulher esmurecendo. Eu imagino aquela mulher desesperada, sem força para enterrar o filho. E Jesus vem e restaura o coração daquela mãe. Jesus se importa com o choro dela, irmãos. Jesus se importa com a dor daquela mãe. E Jesus devolve o filho para aquela mãe. Eu brinco. Aquele garoto, né, aquele jovem, passou a ter um segundo aniversário. O dia que ele voltou à vida. Amém, irmãos? Amém. Então a palavra de Deus é perfeita e revigora, refrigera, alivia a nossa alma. E diz, o testemunho, olha só, do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos humildes, aqueles que são como uma criança, aqueles que dependem de Deus. Então o refrigério que Deus nos dá, aquilo que Deus opera em nós pela palavra, porque a palavra nos capacita para todas as circunstâncias da nossa vida, naquilo que a palavra vem e me capacita, eu me torno o quê? Uma testemunha. Amém? Amém? Não, é verdade, Deus é bom. Deus é bom não porque eu li na Bíblia, mas Deus é bom porque eu provei da bondade dele. Você está entendendo? Deus quer te capacitar, irmãos, para você ser uma testemunha. Para você falar do poder de Deus. Você entendeu? Eu ia continuar o próximo versículo.
E eu ia falar o restante, mas o Espírito Santo de Deus está tocando que até aqui. Você viu Deus, através de Jesus, operando no natural, libertando uma jovem possessa de demônios. E você viu Jesus tratando da alma, da tristeza de uma mãe. Amém? Irmã Dani, hoje eu estou aqui, não importa se o teu problema é no corpo, no natural, no físico, ou se o teu problema é na alma. Uma tristeza, uma dor. Irmã Dani, eu estou lutando, mas quando eu vejo, irmã, é o único caminho que eu conheço. Eu sigo aquele caminho e aquele caminho sempre me leva à morte. Irmão, se você encontrar com Jesus, Jesus paralisa esse ciclo e Jesus restaura a tua vida. Como, irmã Dani? Através da palavra de Deus. Apenas creia com sinceridade e dependência da palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus, irmãos?